O mundo é uma tapeçaria tecida com fios de alegria e tristeza. Cada momento de felicidade é entrelaçado com momentos de dor, criando um padrão complexo e intrincado que define a experiência humana. É um palco onde o riso ecoa ao lado de gritos de dor. Em um instante, podemos estar rindo com amigos, e no próximo, podemos estar chorando por uma perda. Celebramos o nascimento e lamentamos a morte. A chegada de uma nova vida traz esperança e alegria, enquanto a partida de um ente querido nos deixa com um vazio profundo. O amor aquece nossos corações, enquanto a perda os deixa em pedaços. As memórias de momentos felizes podem nos consolar, mas também podem intensificar a dor da ausência. Em meio a essa sinfonia agridoce da vida, uma pergunta ecoa perenemente: por que o sofrimento? Por que a vida, com toda a sua beleza, também é marcada por tanta dor? Quem, ou o que, orquestra essa dança de alegria e desespero? Será que existe um propósito maior por trás de cada lágrima e sorriso? É Deus, o Criador benevolente, ou uma força malévola, um diabo à espreita nas sombras? Ou talvez seja simplesmente o resultado de um universo indiferente? A questão do sofrimento não é meramente um exercício intelectual. É uma questão profundamente pessoal que toca o âmago de nossa existência. É um grito visceral que irrompe das profundezas da experiência humana. Quando enfrentamos a dor, buscamos desesperadamente um sentido, uma razão para continuar. Quando a tragédia acontece, uma doença devastadora, um desastre natural, a perda de um ente querido, somos forçados a confrontar a face crua e indomável do sofrimento. Esses momentos nos desafiam a encontrar força e resiliência dentro de nós mesmos. É nesses momentos, despidos de pretensão, que lutamos com a antiga pergunta: por quê? Por que o sofrimento é uma parte tão intrínseca da condição humana? Alguns apontam para a existência do mal, a presença do sofrimento, como prova contra a existência de um Deus amoroso. Eles questionam como um ser supremo poderia permitir tanta dor. Como, argumentam, uma divindade benevolente poderia permitir que tanta dor e sofrimento florescessem em um mundo que ele criou? Essa é uma questão que tem desafiado teólogos e filósofos por séculos. Outros, apegados à fé, veem o sofrimento como um teste, uma prova de fogo destinada a refinar e purificar o espírito humano. Para eles, a dor é uma oportunidade de crescimento e transformação. A verdade, como costuma acontecer com questões de fé, é provavelmente muito mais matizada e complexa do que podemos compreender plenamente. Talvez nunca tenhamos todas as respostas. A mente humana, finita e limitada pelas restrições de nossa existência terrena, pode nunca compreender totalmente a sabedoria e o propósito infinitos de um ser divino. No entanto, continuamos a buscar, a questionar e a encontrar significado em nossa jornada. A existência do sofrimento representa um profundo dilema teológico. É uma questão que toca o coração de nossa existência e desafia nossa compreensão do divino. Se Deus é todo-poderoso e todo-amoroso, por que Ele permite que o sofrimento exista? Como podemos reconciliar a presença de um Deus benevolente com a realidade do sofrimento que vemos ao nosso redor? Por que Ele não intervém, impedindo tragédias e nos protegendo da dor? Essas perguntas não são apenas filosóficas. Elas são profundamente pessoais e emocionais. Essa questão, conhecida como o problema da dor, tem assombrado teólogos e filósofos por séculos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem lutado para entender o propósito do sofrimento. Uma perspectiva sugere que o sofrimento é uma consequência necessária do livre-arbítrio. A liberdade de escolha é um presente precioso, mas vem com suas próprias responsabilidades e consequências. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu à humanidade a liberdade de escolher, mesmo que essas escolhas levem à dor e ao sofrimento. Essa liberdade
é essencial para o desenvolvimento do caráter e da moralidade. Essa liberdade, embora repleta de riscos, permite o amor genuíno, o crescimento e o desenvolvimento do caráter moral. Sem a capacidade de escolher, nossas ações seriam vazias de significado. Sem a possibilidade de escolher o errado, o conceito de escolher o certo torna-se sem sentido. A verdadeira virtude só pode existir onde há a possibilidade de falha. Outra visão postula que o sofrimento serve como um cadinho, um teste de fogo que refina nossa fé e nos aproxima de Deus. Através das dificuldades, somos moldados e fortalecidos. Assim como o ouro é purificado pelo calor intenso, nossos espíritos são fortalecidos por meio de provações e tribulações. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento espiritual. Através do sofrimento, desenvolvemos resiliência, empatia e uma compreensão mais profunda da condição humana. Essas experiências nos conectam uns aos outros e nos tornam mais compassivos. Embora essas explicações ofereçam algum consolo, elas não abordam completamente a agonizante questão do sofrimento inocente. A dor de ver aqueles que amamos sofrer é uma das experiências mais difíceis da vida. Por que crianças sofrem de doenças debilitantes? Por que aqueles que são mais vulneráveis são frequentemente os mais afetados? Por que desastres naturais ceifam a vida de inúmeras pessoas inocentes? Essas catástrofes parecem desafiar qualquer explicação racional ou teológica. Essas perguntas atingem o cerne de nossa compreensão de um Deus justo e amoroso. Continuamos a buscar respostas, na esperança de encontrar paz e entendimento em meio à dor. O fogo do sofrimento, embora agonizante, também pode forjar em nós uma força e resiliência que nunca soubemos que possuíamos. Pode refinar nossa fé, removendo a superficialidade e revelando a base da crença que reside abaixo. Imagine um ferreiro martelando um pedaço de ferro, moldando-o em uma lâmina. Cada golpe, embora forte, não tem a intenção de destruir, mas de moldar e refinar. Da mesma forma, Deus pode permitir que experimentemos provações e tribulações para fortalecer nossa fé e nos moldar nos indivíduos que Ele nos criou para ser. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, escreveu: "Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança." Essa passagem sugere que o sofrimento, embora difícil, não é sem propósito. Tem o potencial de nos moldar, refinar nosso caráter e, finalmente, nos aproximar de Deus. Esse conceito de sofrimento como uma forma de refinamento espiritual não diminui a dor nem minimiza a tragédia da perda. Simplesmente oferece uma estrutura para entender como, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode estar trabalhando de maneiras que não podemos compreender completamente. O conceito de justiça divina está inextricavelmente ligado à questão do sofrimento. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem lutado para entender por que o sofrimento existe e como ele se encaixa no grande esquema das coisas. Se Deus é justo, por que os ímpios parecem prosperar enquanto os justos sofrem? Esta é uma pergunta que ecoa através das eras, desafiando filósofos, teólogos e pessoas comuns. Por que alguns escapam da punição por suas ações, enquanto outros suportam dificuldades aparentemente imerecidas? A aparente disparidade entre ações e consequências muitas vezes nos deixa perplexos. O livro de Jó, uma profunda exploração do sofrimento e da justiça divina, lida com essas mesmas questões. Jó, um homem conhecido por sua retidão, enfrenta provações inimagináveis. Jó, um homem justo, perde tudo: sua riqueza, sua família, até mesmo sua saúde. Ele se vê em um estado de desespero total, questionando o propósito de seu sofrimento. Ele reclama contra Deus, questionando por que está sendo punido apesar de sua fé inabalável.
Suas perguntas refletem a angústia de muitos que enfrentam adversidades. A resposta de Deus não é explicar o sofrimento de Jó, mas lembrá-lo da vastidão da criação e das limitações da compreensão humana. Deus aponta para a complexidade e a grandiosidade do universo. Os caminhos de Deus, sugere o texto, não são os nossos caminhos. A sabedoria divina opera em um nível que muitas vezes está além da nossa compreensão. Sua compreensão de justiça pode transcender nossas noções terrenas de recompensa e punição. O que parece injusto para nós pode ter um propósito maior no plano divino. O que percebemos como injustiça pode ser parte de um plano divino maior que não podemos compreender completamente de nossa perspectiva limitada. A fé nos convida a confiar em uma sabedoria superior. Embora o conceito de justiça divina ofereça pouco consolo diante do sofrimento imediato, ele nos lembra que nossa compreensão de justiça e equidade é apenas um pálido reflexo da sabedoria infinita de Deus. Em última análise, somos chamados a confiar na bondade e na justiça divinas, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Em contraste com a justiça divina, o papel do diabo no sofrimento humano apresenta uma dimensão diferente. O diabo, muitas vezes percebido como a personificação do mal, é frequentemente visto como a fonte das tentações e provações que levam ao sofrimento humano. Diferente dos sofrimentos permitidos por Deus, que são frequentemente interpretados como testes de fé e oportunidades para crescimento espiritual, as provações instigadas pelo diabo são enraizadas na maldade e visam desviar os indivíduos do caminho correto. Como diz o ditado, o diabo teima, mas não vence. Devemos nos apegar a isso. A história de Jó, como mencionamos anteriormente, também destaca essa dicotomia. Enquanto o sofrimento de Jó foi permitido por Deus, ele foi iniciado pelo diabo, aquele que desejava provar que a retidão de Jó dependia de sua prosperidade e bem-estar. Essa narrativa reforça a crença de que as provações do diabo têm o objetivo de enfraquecer nossa resolução espiritual e nos distanciar da graça divina. É como se ele quisesse nos fazer tropeçar na fé. No entanto, a distinção entre o sofrimento causado pelo diabo e aquele permitido por Deus nem sempre é tão clara. Os dois podem estar interligados, desafiando-nos a discernir suas origens e propósitos. Enquanto o objetivo do diabo é destruir, a permissão de Deus para tais provações pode ser usada para fortalecer nossa fé e refinar nosso caráter. É como um ouro que passa pelo fogo. Sai mais forte e brilhante. No Novo Testamento, o próprio Jesus enfrentou tentações do diabo. Sua resistência a essas tentações serve como um exemplo poderoso de resiliência espiritual. Lembra daquela história de Jesus no deserto? É disso que estamos falando. Isso nos lembra que, embora possamos enfrentar adversidades instigadas por forças malévolas, temos a força para superá-las através da fé e do apoio divino. Em última análise, entender as origens do sofrimento envolve reconhecer a complexa interação entre a vontade divina e a intenção malévola. Os sofrimentos causados pelo diabo e aqueles permitidos por Deus podem servir como profundas lições em nossa jornada espiritual. Eles nos desafiam a permanecer firmes em nossa fé, a buscar uma compreensão mais profunda e a confiar na bondade e justiça finais do plano divino. É como manter a fé em Deus, independentemente das adversidades. Ao navegarmos pelas provações da vida, lembremos-nos de que cada desafio, seja do diabo ou permitido por Deus, tem o potencial de nos moldar em seres mais fortes e resilientes. Ao abraçar nosso sofrimento com fé e coragem, podemos transformar nossa dor em um poderoso testemunho da força duradoura do espírito humano. Afinal, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Obrigado por assistir e até a próxima!